Se você mora de aluguel, está pensando em alugar um imóvel ou tem um imóvel para alugar, mas não entende muito bem como que funcionam os contratos de locação, hoje é seu dia de sorte. Trouxe aqui um resumão das principais coisas que você precisa saber sendo locador ou locatário e tudo que a lei fala sobre os direitos e deveres de todos os envolvidos. Se você já chegou na vida adulta, com certeza você já precisou alugar um imóvel. Seja para morar ou para abrir uma empresa, esse é um dos contratos mais comuns na nossa sociedade. Mas ser comum não significa exatamente que as pessoas saibam o que elas estão contratando e é aí que começa a dar problema. E como a minha função e a função deste canal aqui é fazer você entender os seus direitos, é claro que esse assunto não ia poder ficar de fora. É a verdade, não minto. Vamos começar do começo. Locador é quem é o dono do imóvel e locatário é o inquilino. Então, se você já viu nos contratos de locação esses nomes e não soube identificar quem é quem, pronto, seu primeiro problema já está resolvido. Legal! Bem louco! Caso você não saiba, existe uma lei específica que trata das locações. Essa lei coloca algumas regrinhas sobre o que pode ser feito pelo locador ou pelo locatário nas locações de imóveis comercial ou residencial. A questão é que essa lei não diz absolutamente tudo que vai ser combinado num contrato de locação. Ela dá umas regrinhas básicas apenas. Por isso que quem aluga o imóvel geralmente faz contrato. E quem não faz é maluco, tanto o locador quanto o locatário. A primeira coisa que as pessoas que vão alugar o imóvel precisam definir é por quanto tempo essa locação vai durar. Na maioria dos casos que eu já vi, se coloca aproximadamente 12 meses um prazo de locação de contrato residencial. Mas isso não está especificado em lei. Então, vai caber aos contratantes mesmo definir qual o período ideal para locação, dependendo daquela situação. E esse prazo é super importante para que as duas partes envolvidas na locação possam se organizar. O inquilino vai poder dormir tranquilo, sem precisar se preocupar que ele vai ser despejado do nada, e o proprietário também não vai precisar ficar arrumando inquilino durante esse período. Segundo a lei, durante o prazo em que essa locação ficar vigente, o dono do imóvel não pode solicitar ele de volta. Não tem exceção, ele realmente não pode. Já o inquilino até pode devolver o imóvel antes do prazo de locação acabar, desde que ele pague uma multa proporcional ao tempo que ainda faltaria para o contrato acabar. Então, se você é o inquilino e quer devolver o seu imóvel de forma antecipada, tem que avaliar se isso vai compensar. A única opção que a lei traz para não aplicar multa para o inquilino nesses casos é quando o inquilino acaba sendo transferido do emprego e daí vai morar em outra cidade e ainda assim ele tem que avisar com antecedência o dono do imóvel de 30 dias. Caso o prazo determinado no contrato acabe e nenhuma das partes queira encerrar o negócio, não tem problema e não necessariamente precisa fazer um novo contrato. Esse mesmo contrato vai continuar tendo validade dentro das mesmas condições, só que agora com prazo indeterminado. E a partir do momento que ele começa a ter prazo indeterminado, as partes vão ter que combinar um prazo de antecedência para avisar a outra parte caso elas queiram encerrar a locação. Só que aí já não rola multa para ninguém, porque os dois estão cientes que esse prazo já é indeterminado. Outra coisa indispensável de se considerar na locação de um imóvel é o preço que você vai pagar por ele. A lei também não estabelece um limite mínimo e máximo de valores, porque afinal de contas isso é uma coisa muito específica de cada região, do tipo de imóvel, tamanho e por aí vai. A única coisa que a lei prevê é que passado o prazo de 12 meses é recomendado fazer o reajuste do valor do aluguel. Isso em razão da atualização dos valores de mercado, mas a forma em que esse valor vai ser corrigido também vai caber aos contratantes. E como todo boleto que a gente paga nessa vida, o aluguel também tem uma data de vencimento. E caso o pagamento não seja realizado no prazo, pode sim ser aplicada uma multa. O valor da multa por atraso no aluguel também não tem previsão na lei, então vai valer o que for combinado entre o locador e o locatário. Geralmente essa multa é aplicada no percentual de 10%. Bom, a gente já falou das primeiras duas coisas super importantes sobre o contrato de locação. Só que também tem uma outra coisa que, além de ser muito importante, pode ser crucial para a realização ou não do contrato de locação, que é a garantia. Garantia é tudo aquilo que você vai oferecer para o dono do imóvel para que ele possa ficar mais seguro de que você vai honrar com o contrato de locação. Até porque, na maioria dos casos, o locador e o locatário não se conhecem, nunca se viram na vida, então é comum ter essa insegurança. E quais são os tipos de garantias permitidos por lei? Ao todo são 4, como você está vendo no artigo aí, mas os principais são 3: caução, fiança e seguro-fiança.
Caução é quando você paga um valor antecipado para o dono do imóvel e esse valor fica guardadinho lá até o final do contrato de locação. Depois ele te devolve. Fiança é quando um fiador assina o contrato de locação junto com o inquilino e se responsabiliza pelo pagamento dos valores em aberto, caso o inquilino não possa cumprir. Deixa eu já fazer uma observação aqui. Se você se ama, eu não recomendo que você seja fiador de ninguém, porque além da dor de cabeça que isso pode te dar, você ainda pode ter teus bens penhorados, tua conta bloqueada e teu nome sujo por uma dívida de terceiro. Então pensa bem, depois não diz que eu não avisei. Já o seguro fiança é mais comum nos contratos feitos por imobiliária e nada mais é do que o pagamento de um seguro para caso dê ruim alguma coisa na tua locação. Então, para que seja feito o contrato de locação, o dono do imóvel vai te passar quais são os tipos de garantia que ele aceita e você, inquilino, vai poder avaliar qual que atende melhor a sua situação. Lembrando que é proibido por lei constar mais de um tipo de garantia no mesmo contrato. E mesmo havendo essa previsão das garantias na lei, também é permitido que o locador e o locatário façam um contrato de locação sem nenhuma garantia. Aí, nesses casos, é permitido por lei que o inquilino pague um aluguel antecipado para o dono do imóvel. Então, ele paga primeiro e mora depois. Muita gente tem dúvida quanto a isso e muita gente fala que pagou um aluguel antecipado quando, na verdade, pagou uma caução. Então, para ficar bem claro, caução é uma garantia. Esse dinheiro que você vai pagar de forma antecipada tem que voltar para você no final da locação. E só vai poder ser cobrado o aluguel antecipado se não tiver nenhum tipo de garantia nesse contrato de locação. Segundo a lei de locação, são obrigações do locador, vulgo dono do imóvel, entregar o imóvel alugado em condições aceitáveis de uso pelo inquilino, com tudo funcionando e tal, garantir o uso pacífico do imóvel, ou seja, não dá para alugar o imóvel e viver infernizando a vida do inquilino. Inclusive, a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais pra frente. Manter durante a locação a forma e o destino do imóvel, responder pelos vícios ou defeitos anteriores à locação. Isso aqui também a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Fornecer ao locatário, quando ele solicitar, descrição minuciosa do estado do imóvel, inclusive com referência a eventuais defeitos existentes. Fazer recibo dos aluguéis, discriminando direitinho o que está sendo pago, ou seja, nada de recibo em branco. Pagar taxas de administração imobiliária, se houver, e eventuais despesas que a imobiliária tenha para intermediar a locação, como fazer pesquisa do CPF do inquilino e etc. Pagar impostos, taxas, prêmio de seguro contra fogo que incidam ou venham a incidir sobre imóvel, salvo disposição expressa em contrário no contrato. Aqui eu vou até fazer um parênteses, porque esse é um excelente exemplo do porquê que eu digo que é tão importante ter um contrato de locação. Eu vejo que muita gente reclama e acha ruim que o inquilino tem que pagar o IPTU do imóvel enquanto está morando lá. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Se você mora de aluguel, você já chegou a olhar no teu contrato se essa previsão existe? Se você tem realmente essa obrigação? Porque se não tem contrato, ou se no contrato não consta essa obrigação, a obrigação é do dono do imóvel. Mas voltando aqui às obrigações. Exibir ao locatário, quando solicitado, comprovantes relativos às parcelas que estejam sendo cobradas, pagar despesas extraordinárias de condomínio, como reformas, serviços de construção, benfeitorias, pintura de fachada e etc. Já o locatário ou inquilino é obrigado a pagar pontualmente o aluguel e os encargos, dentro do vencimento estabelecido, chocando no total de 0 pessoas, utilizar o imóvel com a finalidade certa, ou seja, se você alugou um imóvel residencial é para morar e se você alugou um imóvel comercial é para utilizar como empresa e só, além de utilizar esse imóvel como se seu fosse. Devolver o imóvel ao final da locação no mesmo estado em que recebeu, salvo as deteriorações comuns de uso do imóvel. Avisar o locador do surgimento de qualquer dano ou defeito cuja reparação seja de obrigação dele, reparar os danos do imóvel que sejam causados pelo próprio inquilino e seus familiares, visitas e etc. Não modificar a forma interna ou externa do imóvel sem o consentimento prévio e por escrito do locador. Entregar imediatamente ao locador os documentos de cobrança, tributos, encargos condominiais ou qualquer intimação, multa ou exigência de autoridade pública. Pagar as despesas de telefone e de consumo de força, luz, gás, água e esgoto. Permitir a vistoria do imóvel pelo locador ou pelo seu representante, desde que combinado previamente, bem como admitir que ele seja visitado ou examinado por terceiros, caso o imóvel seja colocado à venda. Cumprir integralmente a convenção do condomínio e os regulamentos internos, se for um imóvel que está em condomínio. Pagar o prêmio do seguro da fiança.
pagar as despesas ordinárias de condomínio, que são as despesas comuns de rateio de água, luz, das áreas comuns, limpeza e etc. Agora que você já sabe qual é a obrigação de cada um, vamos trazer aqui algumas dúvidas corriqueiras sobre a locação. Aluguel imóvel, ele está com um problema estrutural, rachaduras, vazamento, cano rachado, etc. Quem é o responsável por resolver esse BO? O dono do imóvel. Como você acabou de ver, a lei determina que ele tem a obrigação de te entregar o bem em boas condições e com tudo funcionando, né? Então, ele que lute. E sobre essas reformas e consertos estruturais, tem 3 questões que são interessantes de falar. Primeiro, se esse conserto for urgente, o inquilino não pode se negar de deixar o locador resolver. 2, se esses reparos demorarem mais de 10 dias, o inquilino tem direito a um desconto no aluguel. E 3, se essas reformas forem durar mais de 30 dias, o inquilino tem direito a cancelar o contrato sem aplicação de multa. Portanto, o inquilino só vai ser responsável por reformas e consertos no imóvel se ele mesmo causar algum problema nesse imóvel. Como, por exemplo, se você for colocar uma prateleira lá na tua casa e acabou furando um cano porque você não sabia do cano. Por isso, se você encontrar algum problema no seu imóvel, não se enrola e já vai falar com o locador para ele resolver. Porque se você demorar demais para pedir para ele resolver, depois você não vai ter como falar que não foi você que deu causa àquele problema e acaba ficando um problema difícil de se resolver. Outro problema muito comum de acontecer nas relações de locação são problemas entre o dono do imóvel e o inquilino, não necessariamente vinculados ao imóvel. Tem muitos e muitos casos em que o problema da locação não é o imóvel em si, mas sim o dono do imóvel, que acaba gerando um transtorno ali para o inquilino e muitas vezes o inquilino só descobre que vai se incomodar depois que ele já está no imóvel. Proprietários que colocam regras na utilização dos imóveis, horários para a utilização de determinadas coisas e etc. são relatos comuns que eu tenho dos meus clientes. Teve um caso uma vez que a dona do imóvel morava no imóvel da frente e alugava o imóvel dos fundos e quis determinar que os inquilinos não poderiam utilizar a máquina de lavar em determinados dias e horários por conta do barulho. Vê se tem cabimento um negócio desse. Também já vi casos que o dono do imóvel simplesmente presumiu na cabeça dele que o inquilino utilizava a luz demais e decidiu desligar a luz da casa, assim, sem avisar ninguém. Acontece que nada disso é permitido. O inquilino tem que ter direito sim de utilizar o imóvel do jeito que ele bem quiser, claro, se não estiver danificando nada. A única restrição que pode ser feita é sobre a presença de animais, mas essa restrição tem que constar no contrato de locação e tem que ser avisada com antecedência. E outra, se o dono do imóvel quiser entrar no imóvel alugado, estando você em casa ou não, isso também configura uma invasão de domicílio, então você pode sim chamar a polícia sem problema nenhum. Se você tiver com algum desses problemas, não deixe de consultar um advogado para que ele possa te orientar a como proceder e muitas vezes até cancelar o contrato se for necessário. Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui, um beijo e até!